Boa noite a todos. Estamos começando aí mais uma noite de eventos da nossa Semana Empresarial, a oportunidade que temos como empresários, como empreendedores, de nos qualificarmos, de entendermos um pouco melhor como é que é a situação atual aí, depois de enfrentarmos uma pandemia, uma situação totalmente inusitada para nós brasileiros e para o mundo em geral. E nós, como entidade, a SIAP, temos como nosso princípio estatutário também colaborar para que nós possamos desenvolver aí a nossa cidade e os nossos empreendedores, melhorando a qualidade de vida e o ambiente de negócios. E hoje é mais uma das nossas palestras, dos nossos eventos de qualificação. Hoje um tema bastante interessante, bastante recorrente, que angustia bastante tanto os empresários como também os seus colaboradores, porque todos vivemos uma incerteza dos nossos postos de trabalho. Então, primeiramente agradeço a todos que estão nos acompanhando aí pelo canal do Facebook. Hoje fui informada que nós tivemos alguma interferência no canal do YouTube e, portanto, esse nosso evento vai ficar gravado e disponibilizado aqui alguns dias. Então, ao vivo, nós estamos apenas pelo canal do Facebook, ok? Ao dar as boas-vindas aí aos nossos espectadores, quero agradecer primeiramente o convite da SIAP para poder ser a voz e a representante da SIAP para mediar essa nossa conversa de hoje. Não poderia deixar de agradecer a nossa equipe, que fez todo o necessário para que a gente pudesse estar aqui hoje, assim como estivemos durante toda a semana. Também não posso deixar de agradecer aos nossos parceiros aí que têm enviado todos os esforços para que a gente pudesse ter sucesso aí no nosso aprendizado semanal. A Prefeitura, o SEBRAE, que faz realmente a diferença, a OAB, que também está conosco, parceira de sempre, o Cicobi, a IEL, a FAI, sempre parceiros aí da SIAP para que nós possamos atingir nossos objetivos. Igualmente agradeço a ViaCred e a Fox, que tem nos patrocinado aí durante essa Semana Empresarial de 2020. Muito obrigada pela parceria. Estamos aí sempre disponíveis também para auxiliá-los no que for necessário. Bom, o evento de hoje nós temos o contrato de trabalho pós-pandemia. E aí, só o assunto já assusta um pouco, né? Como é que a gente vai conduzir aqui o nosso trabalho para que ele se torne interessante, para que ele se torne elucidativo para todos nós? Bom, o formato dessa live de hoje vai ser no formato de painel, onde nós teremos dois palestrantes que vão nos apresentar um panorama sobre o tema, e após a apresentação deles, a gente vai abrir para perguntas que podem ser enviadas para nós através do chat do Facebook. Então, você que tem alguma pergunta, que você não entendeu alguma das colocações dos nossos palestrantes, podem nos encaminhar aqui pelo chat do Facebook e a gente vai direcionar aí para tentar, se não sanar todas as suas dúvidas, pelo menos dar uma ideia, um parecer, para que a gente possa tomar as melhores decisões aí para as nossas empresas e também para os nossos colaboradores, ok? Aviso a vocês de antemão que essa live vai demorar mais ou menos uns 50 minutos, pretendemos encerrá-la até no máximo às 20 horas e 30 minutos, então é uma conversa bem leve, bem tranquila, embora o assunto seja bastante preocupante, a nossa conversa aqui tem que ser de uma maneira mais tranquila. Eu falava um pouco com os meus colegas aqui que de pesado nós temos as nossas preocupações diárias, o nosso trabalho, as nossas empresas, decreto que entra em vigor, decreto que sai em vigor, e a gente fica aí meio doido. Então, a nossa conversa de hoje vai ser de uma maneira mais tranquila, e tenho certeza que vai ser de grande valia para os empresários de São José dos Pinhais, quiçá do Brasil, porque estamos aí pelo Facebook, ok? Inicialmente, para quem
não me conhece, meu nome é Solange Gibrim, eu sou advogada, na verdade sou empresária do ramo de advocacia há 16 anos, além de ser contadora junto com meu esposo, meu parceiro Gibrim, há aproximadamente 28 anos. Durante esse tempo, eu fiz alguns trabalhos na UAB, fui presidente de algumas comissões lá na UAB Subseção de São José dos Pinhais. Atualmente eu estou no Conselho Municipal de Contribuintes da Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais. Estou secretária da Associação da Família Judiciária de São José dos Pinhais e estou atualmente como vice-presidente desta casa, a ASEAP, Associação Empresarial e Comercial de São José dos Pinhais, a convite do meu presidente, que me confiou a honra de ajudá-lo aí quando necessário. Muito obrigada, presidente Sidney, pela confiança e vamos aí fazendo o nosso trabalho. Muito bem, nós temos hoje a honra de contar com a presença ilustre da nossa representante maior da OAB, da Subseção de São José dos Pinhais, como eu costumo dizer, minha chefa, doutora Adriana Zabelski, ela que é a presidente da OAB Subseção de São José dos Pinhais, é advogada também militante há quase 20 anos e vem nos brindar aí com as suas palavras iniciais. Boa noite, doutora Adriana, por favor. Boa noite a todos que nos acompanham. Inicialmente, eu quero agradecer a SEAP, o que eu faço em nome da doutora Solange, que, sendo vice-presidente dessa casa, é também advogada, né? E agradecer pela sempre parceria que sempre nos foi estendida. Também, agradecendo a todos que nos acompanham nas redes sociais, eu estendo o convite aos nossos colegas advogados, que ainda não fazem parte da Câmara Setorial que existe dentro da SEAP, para que venham conhecer, venham fazer parte e venham ver a visão da advocacia de um modo, no lado de empreendedorismo. É muito diferente e nos ajuda muito a crescer enquanto profissional. Sem muito mais delongas, agradeço também imensamente a disposição do Dr. Alexandre Chambó, que é o meu atual presidente da Comissão de Direito do Trabalho, que vem desenvolvendo esse papel com esmero e dedicação impecáveis, e nesse momento de transição tem sido de grande valia. Por fim, não menos importante, eu quero agradecer muito a presença do Dr. Braulio. O Dr. Braulio, ele é juiz e ele é a imagem da justiça, da inovação da justiça do trabalho. É um magistrado que sempre desenvolveu a sua judicatura embasada no respeito ao advogado e ao jurisdicionado. Vejo o Dr. Braulio hoje muito além do seu tempo, porque ele é um juiz muito além do seu tempo, porque ele não mede esforços para informatizar a justiça do trabalho, dando a ela um moderno e eficiente, com certeza. E quando muito se discutia a questão de não mais existir ou de fazer com que a justiça do trabalho fosse incorporada a outro ramo da justiça, essa modernização que veio com a inovação da informática tornou uma justiça ágil e eficaz. E dentro disso, o Dr. Braulio tem um grande papel aqui dentro do estado do Paraná. Então, eu aconselho a todos vocês que hoje têm a oportunidade de ouvir esse debate entre o Dr. Braulio e o Dr. Chambó, que usufruam do conhecimento, principalmente da visão do magistrado, o Dr. Braulio, que muito vai nos acrescer no nosso desenvolvimento profissional. Eu agradeço a todos vocês que estão disponibilizando o seu tempo, estamos à disposição para responder as perguntas e já devolvo a palavra assim à doutora Solange para dar prosseguimento. Estado do Paraná. Muito obrigada, doutora Adriana, pela sua presença, pelas suas palavras sempre gentis com relação à SEAP. Tenho a certeza que a OAB, Subseção de São José dos Pinhais e a SEAP são grandes parceiras e assim haverão de ser por muitos anos ainda. Muito bem, a doutora Adriana já fez a gentileza de apresentar os nossos palestrantes de hoje, inicialmente Dr. Alexandre Chambó, ele que é advogado trabalhista, formado pela PUC, pela Pontifícia Universidade Católica, milita na Justiça do Trabalho desde 2002, e eu não quero com isso dizer a idade que ele tem, né, doutor?
Ele é o atual presidente da Comissão de Direito do Trabalho, da subseção em São José dos Pinhais, meu colega, meu amigo, é uma honra ter aqui você comigo e conosco aí nessa live. Vou lhe passar a palavra para suas considerações iniciais, depois te passo a palavra para a sua apresentação. Boa noite, doutor. Seja bem-vindo. Boa noite, doutora Solange. Só tenho a agradecer na sua pessoa o convite da SEAP. É uma honra enorme estar podendo contribuir aqui com alguma experiência prática que a gente tem nessa área, nesse momento tão complicado, né, da nossa sociedade. E é uma honra, principalmente por ser aqui de São José dos Pinhais e ter muito orgulho de ter escritório nesse município, de ter feito toda a vida tanto acadêmica quanto profissional aqui. Agradecer mais uma vez a OAB, Subseção São José, na pessoa da doutora Adriana, que tem feito um brilhante trabalho aí na condução da nossa subseção, e agradecer imensamente o doutor Braulio por prontamente ter aceito nosso convite. Ele é um magistrado de destaque ímpar aí no nosso Tribunal Regional do Trabalho do Paraná, participando do CNJ, de conselhos no TST, então a presença dele muito engrandece o evento e muito nos honra, doutora Solange. Com toda certeza, doutor Alexandre. Eu tenho também a honra de agradecer a sua disponibilidade para conosco. Esteja sempre em casa na nossa entidade ASEAP. Eu espero vê-lo brevemente lá na nossa comissão de advogados, no nosso núcleo jurídico na ASEAP, porque será de grande valia com toda certeza. Bom, o nosso outro palestrante, todo mundo já falou dele, já teceu seus comentários. Fica difícil para aqui o mediador incluir algo mais a respeito do Dr. Braulio, diante das palavras da doutora Adriana e do Dr. Alexandre Chambó. Digo apenas, Dr. Braulio, que é uma honra para mim, como vice-presidente desta casa, tê-lo na nossa companhia nesta noite e que poderá nos brindar com seu autoconhecimento com relação ao panorama do direito do trabalho como um todo, devido à sua experiência, mas também devido ao momento atual e à sua atuação momentânea. Como os doutores já disseram, o doutor Braulio Guzmão, ele é titular da Vara de Trabalho em Curitiba, durante muito tempo atuou, mas hoje ele está como juiz auxiliar da presidência do CNJ. Ele tem atuado naquele ambiente, então poderá nos brindar, inclusive, como é que está sendo tratado pela ótica do Poder Judiciário e do Conselho Nacional de Justiça toda essa questão do direito do trabalho nesse momento de pandemia e pós-pandemia. Doutor Braulio, seja muito bem-vindo à nossa casa em São José dos Pinhais, que também é a sua, embora o doutor tenha estado em Curitiba, mas aqui foi por muitos anos a sua casa de trabalho. Seja sempre muito bem-vindo, muito obrigado pela sua disponibilidade e as suas considerações iniciais. Obrigado, doutora Solange. Eu agradeço na sua pessoa o convite da SEAP por estar aqui, né, nesse evento online, virtual. Agradeço também a doutora Adriana pelas gentis palavras, muito generosa no que disse, a meu respeito. E também ao doutor Chambó, que é advogado aí de longa data em São José. E todos vocês três já fizeram audiências comigo, nós já tivemos em vários momentos estivemos juntos no nosso trabalho, cada um na sua missão, na sua responsabilidade. São três advogados competentes, responsáveis, e que certamente facilitaram muito o tempo, os 7 anos que eu fiquei em São José dos Pinhais, na minha judicatura, o que foi um tempo muito bom. Eu gostei muito de trabalhar em São José, o ambiente sempre foi muito agradável e foi uma escola para mim, e me ajudou muito em várias das coisas que fiz no futuro, né, depois. Então, eu só tenho boas lembranças do tempo que estive em São José,
e do convívio com vocês. Por isso, aceitei prontamente o convite de vir aqui, de nós conversarmos e, de alguma maneira, poder contribuir para esse debate e, de alguma maneira, trazer alguma informação que seja útil para todos, tanto vocês aqui, que estão dividindo esse painel comigo, como para aqueles que nos assistem. Então, mais uma vez, muito obrigado. Fico à disposição aqui. Ok, nós aqui agradecemos mais uma vez a sua disponibilidade aí para nos brindar com seus ensinamentos. Feitas as apresentações, vou fazer uma pequena introdução e em seguida vou passar a palavra aí ao Dr. Braulio, em seguida ao Dr. Alexandre Chambó, para que faça suas considerações da noite, relembrando que ao final de cada apresentação nós podemos estar selecionando as perguntas que os nossos espectadores possam para que faça suas considerações e possam nos ajudar. É evidente que esse momento que nós estamos vivendo aí de pandemia é uma situação inusitada, uma situação nova, que nos traz aí muitas dúvidas, muitos questionamentos e também muita angústia, especialmente falando dos empresários. Existem hoje muitos diplomas legais, como falei no início, muitos decretos, quase que diariamente a serem estudados, a serem observados pelos empresários, não só na questão do direito do trabalho, mas inclusive do funcionamento das suas empresas, que terá, evidentemente, um reflexo na sua folha de colaboradores, porque se a empresa não pode trabalhar ou trabalha com restrições de horário, por exemplo, isso influencia diretamente no funcionamento da empresa e na manutenção dos postos de trabalho. Então, as grandes dificuldades que nós enfrentamos como empresários é a tomada de decisão, porque hoje você toma uma decisão, amanhã você tem que tomar outra. A grande existência de números de legislação, de diplomas legais que se aplicam nesse momento, um decreto manda fazer alguma coisa, outro decreto manda fazer outra, e a gente fica aí meio sem saber como orientar os nossos clientes e o empresário que decisão tomar, né? Então, gostaria de relembrar também que, além dos empresários que estão preocupados com essas suas atividades, essa nossa conversa de hoje vai interessar aos nossos colaboradores também. Existem, claro, aqueles colaboradores muito preocupados com seus postos de trabalho, vivem a incerteza de tê-los na sequência. Alguns foram afastados, outros foram suspensos, outros tiveram sua carga de trabalho reduzida, e agora a gente fica numa incerteza para onde que vai caminhar. Assim como também tem aqueles trabalhadores que estão muito confortáveis na situação de fica em casa, o grande bordão, né? Fica em casa, fica em casa. Porém, estão confortáveis na situação de que a empresa que tem que resolver essa situação. Eu estou bem. A mídia me mandou ficar em casa, eu vou ficar em casa, desde que meu salário caia na minha conta todo mês, sagradamente. Então, isso também serve, essa nossa conversa também serve para demonstrar para os nossos colaboradores que cada um vai ter que fazer a sua parte, cada um vai ter que disponibilizar a sua melhor dedicação nos seus postos de trabalho, juntamente com os empresários e com a administração, para que nós possamos passar todos por essa pandemia com o menor número de sequelas possíveis. E aqui falo, claro, dos nossos negócios. Não quero adentrar no campo de saúde, porque não vem ao caso aqui. Mas, enfim, é um assunto importante para todos os nossos espectadores, sejam eles empresários, ou empreendedores, ou os nossos colaboradores. Na sua totalidade, as empresas têm se deparado com muitas dúvidas. E já aqui, relembro que a primeira coisa que se pergunta quando se trata de uma legislação nova é o que o Poder Judiciário pensa disso? E eu vou ter que propor uma ação? Eu vou sofrer uma ação? Como é que vai ficar lá na frente se eu tiver uma ação trabalhista? Esse tipo de pergunta é a mais recorrente para nós empresários, contadores, advogados, e é nesse sentido que eu vou passar a palavra agora ao Dr.
Braulio, para que ele nos informe como é a visão do Poder Judiciário nesse momento de pandemia, como é que o CNJ e o Poder Judiciário como um todo tem tratado essa questão dos postos de trabalho diante desse momento que nós vivemos, o uso da tecnologia também, que é uma especialidade aí do Dr. Braulio, com relação às relações de trabalho. Então, sem mais delongas, eu vou passar a palavra ao Dr. Braulio, nosso primeiro palestrante da noite. Dr. Braulio, por favor, fique à vontade. Obrigado. Esse tema, esse assunto, de certa forma, é até confortável falar sobre ele, porque não tem como, você não sabe se você está errando, se você está falando, se você está acertando, né? Nós vivemos um momento que nunca nenhum de nós passou por ele. A última vez foi há 100 anos, em que tivemos um quadro que poderia ser um pouco semelhante, e é um momento que nós vivemos sem precedentes, não apenas no nosso país, na nossa cidade, no nosso estado. Esse é um precedente, um momento de escala global. Toda a humanidade está passando por isso. Nós temos algumas coisas que são conhecidas, algum contexto. A necessidade do distanciamento social, do distanciamento entre as pessoas. Nós temos, de um outro lado, as necessidades da economia, da vida, né, de que, de alguma maneira, nós possamos nos alimentar, nós possamos conviver, viver entre nós e sobreviver, né, e sustentarmos nossas casas e nossas vidas. Mas, especialmente o que nós temos um problema de saúde. Essa é a situação que nós vivemos, né? Muitos especialistas dizem o seguinte, daí não é a questão da mídia, da visão daquele outro. O que dizem os especialistas? Que enquanto não tiver uma vacina, a vacina é o distanciamento social, é o uso de máscara, é a higiene, são os cuidados para não transmitir o vírus, para não receber o vírus, e a necessidade de proteger o sistema de saúde, para que ele dê conta e não haja um colapso, porque isso gera uma série de consequências, não apenas em relação às consequências do vírus, mas de um modo geral. Eu, atualmente, trabalho no Conselho Nacional de Justiça. O Conselho Nacional de Justiça é um órgão de cúpula do Judiciário responsável por uma atividade de fiscalização da atividade da Justiça e de planejamento estratégico da Justiça. Ele é presidido pelo ministro Dias Toffoli e pelo presidente do Supremo. O presidente do Supremo preside o Conselho Nacional de Justiça. O trabalho no Conselho, neste período, desde o momento em que começou a pandemia, desde março, o Conselho tem se desdobrado diariamente a atuar naquilo que lhe compete, de orientar, de guiar o judiciário brasileiro para que, de alguma maneira, possa contribuir nesse período. Desde um acompanhamento de tudo que acontece em todos os tribunais do país, de como como os tribunais estão atuando, porque não é só a Justiça do Trabalho, o judiciário brasileiro tem sido chamado a todo momento para decidir conflitos, problemas em relação com as consequências desse momento que nós vivemos, sejam questões coletivas, sejam questões individuais, de todo tipo, não só no ambiente do trabalho, questões relacionadas à família, questões criminais, questões empresariais, questões fiscais, questões da saúde, questões de menores, enfim, são N situações que o judiciário brasileiro tem sido chamado. E o papel do Conselho tem sido guiar nesse sentido, de maneira que a Justiça pudesse sempre dar uma resposta a tempo, que pudesse, de alguma maneira, que a Justiça do Brasil, o Judiciário brasileiro, não fosse a trava para que algo não tivesse uma solução nesse exato momento. Tanto que hoje, o que nós discutimos nos jornais, na imprensa, nas redes sociais, não é a demora de tomar uma decisão. Nós ficamos discutindo aquilo que sempre discute em relação a um juiz, nós já estamos acostumados a isso. Uma parte gosta, outra parte não gosta daquilo que o juiz decide.
e isso faz parte do nosso dia a dia. Mas o que se discute é o conteúdo das decisões, não se discute porque você não teve acesso à justiça, não se discute porque não foi possível obter, de alguma maneira, uma decisão em relação a isso. E o Conselho também, se vocês quiserem acessar a página do Conselho, o Conselho mantém um painel de monitoramento de tudo aquilo que a justiça brasileira tem feito em relação a esse tema. E a doutora Solange mencionou a questão da quantidade de leis, de regulamentos, etc. O que faz a justiça? A justiça não cria as leis, a justiça interpreta as leis e aplica as leis. As leis são produzidas nos parlamentos. E, às vezes, dependendo da competência, são decretos municipais, são decretos de governo dos estados, são decretos da União, ou são leis das Assembleias Legislativas ou do Congresso Nacional, que são entregues ao Judiciário para o Judiciário decidir a respeito disso. E aí o que nós estamos fazendo é trabalhando tanto quanto trabalhávamos antes em relação a isso. Depois quero comentar um pouco sobre essa questão de que foi possível, nesse período, o Judiciário agir rapidamente para que pudesse continuar, ainda que de modo virtual, com as suas portas abertas. Nós falávamos um pouco antes do início do evento sobre o quanto está sendo possível trabalhar e atuar nesse sentido, como regra. No âmbito das relações de trabalho, não tem sido diferente. Também nós temos vários normativos, o doutor Chambó depois vai falar um pouco mais sobre isso, na divisão que nós fizemos aqui do nosso tempo, mas nós também vivemos esse momento de incerteza. Isso é ruim, isso não é bom, mas nós não vivemos um momento de estabilidade, nós vivemos um momento de incertezas. E a maneira como vamos lidar com isso, entendendo que é um momento de incerteza, vai ser crucial para o nosso futuro, para sabermos como é que nós vamos estar quando atravessarmos e estivermos num outro momento que chamamos de pós-pandemia. Também vivemos esse momento de... Algumas constatações sobre isso, que eu gostaria de fazer algumas reflexões, que é sobre a necessidade e avaliar a necessidade de manter as atividades e manter os empregos. Essa é a preocupação, porque sem isso, há um sociólogo que diz, eu não me lembro o nome dele agora, mas é assim, o homem que vive do seu salário. Então, as pessoas só vivem se tiverem salário, tiverem alguma remuneração. Então, esse auxílio emergencial, por exemplo, que é pago hoje, ele tem sido fundamental para milhões de brasileiros, para milhões de pessoas. Isso não é fácil. A questão dos empregos, ou da manutenção do emprego, da demissão, da suspensão, e etc., tudo isso gera um problema, até porque também a atividade econômica ela é fundamental. Sem ter uma atividade econômica, você não gera riqueza e você não consegue ter empregos. Então, esse é algo complexo. Nós estamos diante de quase de um paradoxo, de uma contradição. Algumas coisas que eu tenho observado, e que trago aqui como reflexão, que talvez sejam óbvias, mas o óbvio, eu gosto sempre de dizer isso, o óbvio precisa ser dito para que a gente possa bem refletir sobre ele. Quem consegue, hoje, na atividade econômica, aqueles que conseguem manter um trabalho à distância, observando as regras, porque é o seguinte, o que nós estamos percebendo como óbvio? Quem abriu, quem manteve a sua atividade, teve problemas de contágio. Então, não é possível manter a pleno, com 100% da atividade, aquilo que está acontecendo. Então, como era antes, quem manteve, teve problemas. E aí, as áreas de saúde dos municípios do estado teve que atuar. Mas quem tinha condições de manter a sua atividade econômica com o trabalho à distância, esses estão conseguindo atuar de alguma maneira. Então, primeiro, nesse sentido. E aí me parece que já é necessário, e no futuro, uma análise, uma revisão dos modelos de negócio que hoje se tem.
de se reavaliar se realmente é necessário ter todas as pessoas do quadro de empregados de uma empresa no ambiente da empresa. Claro que essa decisão gera outros desafios, mas essa é a primeira pergunta. A partir da premissa de que eu não tenho condições de colocar todo mundo dentro de um mesmo espaço por conta da situação que estamos. Então, a necessidade de reavaliação de como se funciona, do seu modelo de negócio, de adaptação e, claro, de inovação. Mais do que uma palavra da moda, inovação, olhar para o que se faz e ver o que é possível, como é possível resolver isso de outra maneira. Pensar um pouco fora da caixa, isso é fundamental. E aí, como a doutora Solange mencionou, eu atuo com isso, meu trabalho no Conselho Nacional de Justiça em relação à tecnologia, então é um assunto com o qual eu me deparo o tempo todo. No caso do judiciário, não dá para comparar com a atividade econômica, mas dá para comparar com o sentido de que se trabalha. O judiciário, por conta da sua estrutura e das suas características, ele está funcionando remotamente. A maioria dos juízes, dos servidores da justiça, estão trabalhando desde suas residências. Mais uma vez eu digo, são peculiaridades, a gente não tem como comparar nesse sentido. A gente pode comparar o seguinte: existem algumas atividades que podem ser realizadas remotamente e você conseguir manter a atividade econômica. Então, é preciso olhar para isso de uma outra maneira. Olhar para o seu trabalho, a sua atividade e repensar sobre ela. Quais são os desafios? E a gente tem percebido isso. No dia a dia, o que eu faço? Assim, aqui perto da minha casa, eu moro aqui em Curitiba, no bairro Cristo Rei. O que o supermercado do bairro aqui perto faz? O supermercado teve que se reinventar no que diz respeito ao atendimento ao público. Tudo nós compramos pela internet usando um aplicativo de mensagens. A pessoa vai lá, você manda a lista, ele vai lá nas gôndolas, manda uma foto do produto, se você tem, se você não tem, se ele tem, se ele não tem, se você aceita aquele, concorda, aí tal, no final do dia ou à noite tem uma pessoa entregando. E eles tiveram que se reinventar nesse sentido e ainda não se reinventaram adequadamente, porque a coisa ainda está meio arcaica. Mas é uma atividade, imagina, quem que poderia imaginar que você teria um empregado que antes era aquele repositor ou aquele que cuidava de uma área específica do supermercado, agora ele é a pessoa que faz compra para você. Ele mudou o seu trabalho. Qual é a sua atividade? Não, eu sou a pessoa que faço as compras. Né? Ele faz outra coisa. A atividade de entrega, que muitos mercados não tinham, agora tem uma atividade de entrega. Mudou, eles tiveram que remodelar o seu negócio para poder continuar. Porque se a atividade que a pessoa tem é uma atividade essencial, que as pessoas precisam dela, como é que você faz para entregar isso? Como é que você faz para manter o emprego? E como é que você faz para adaptar o seu empregado a essa condição, de maneira que ele também consiga trabalhar com segurança? Porque tem esse outro lado também. Né? E quais são os desafios que nós podemos observar em relação aos contratos? Há uma visão, talvez em relação ao contrato de trabalho, daquela coisa assim fordista, daquele autocontrole ali pessoal. Se você não está vendo a pessoa não está trabalhando. Se ela não está ali, você não está trabalhando. E do outro lado, se você não está vendo também a pessoa, não interessa quanto tempo ela leva para trabalhar. Então, esse distanciamento dificulta, é um desafio para a gestão numa relação de trabalho. É um desafio com relação à análise de custos, a gestão do controle, da eficiência, de como medir isso. Então, eu tenho certeza que daqui a pouco nós vamos começar a discutir isso, doutor Alexandre Chambó, doutora Adriana, doutora Solange, com relação a como é que se dá esse controle. A lei trata do teletrabalho, ou essa mudança de atividade, então uma pessoa que hoje tinha uma função, ela mudou de função, e vai ser necessário reinventar, rever tudo isso, como é que nós vamos nos relacionar, mas como é que nós vamos relacionar isso? Mas o que eu posso dizer, e o que tenho visto, é que haverá necessidade dessa adaptação. O que vem depois
que é o pós-pandemia, vai depender muito do quanto vai durar tudo isso e do que for feito até lá. É fazer algo que, às vezes, nós não estamos acostumados. Sei lá, o senhor e as senhoras têm os seus escritórios e já há muito tempo tem um modo de trabalhar, aquilo entra na rotina. Tenho certeza que nas organizações, nas empresas, é a mesma coisa. Você tem uma rotina. Você coloca aquilo no piloto automático e vai embora. Mas esse tempo, ele exige análise constante de cenários, análise de curto, de médio e de longo prazo. A cada momento você precisa parar, respirar e analisar quais são os cenários possíveis. Como eu vou fazer em relação ao meu modelo de negócio, mas também a relação com os meus empregados, a relação com aqueles que prestam serviços ou relação aos clientes, aqueles que se beneficiam do meu trabalho, do produto que é entregue. Então, e os efeitos disso, acho que o Dr. Chambó vai poder falar um pouco também, os efeitos, as decisões que foram tomadas em relação aos empregados, as decisões que foram tomadas em relação àqueles que ajudam, que trabalham no dia a dia para que a atividade se mantenha, a atividade econômica, ela vai determinar o que será o futuro dos conflitos trabalhistas. Porque a gente sabe, são os advogados só que são experientes, uma boa parte desses conflitos resulta das relações pessoais. Muito das relações interpessoais é que vão determinar esse futuro. O quanto essas pessoas trabalharão juntos em encontrar uma solução, porque todos querem a mesma coisa. Ou todos desejam a mesma coisa, né? Ou desejam que estejamos bem ali na frente. Então, isso é importante. E finalmente, eu iria aqui concluindo que este problema que vivemos hoje, ele é um problema que afeta as pessoas. O vírus não ataca prédios, o vírus não ataca objetos inanimados, o vírus ataca pessoas. E as soluções têm que vir, precisam olhar as pessoas e vir das pessoas. Então, e também não é algo que a gente tem que ficar esperando alguém que vai, de alguma maneira, resolver isso para nós. Nós precisamos fazer parte da solução. Pelo menos é assim que eu vejo, é assim que o judiciário tem trabalhado, procurando ser parte da solução, dentro daquilo que lhe compete, né? Então, para finalizar essa primeira parte, me coloco à disposição para as perguntas. O final, ali na frente, os eventuais conflitos ou o resultado, a saída desse momento, sem precedentes, sobre o qual não tem manual, não existe um manual, um plano de voo, ele vai depender muito das decisões que tomarmos hoje e decisões racionais e planejadas, não decisões emocionais. Para esse início era isso, e eu agradeço muito a paciência de todos vocês em terem me ouvido. Muito obrigado. Muito bem, doutor Braulio, agradecemos bastante as suas colocações. Realmente as nossas decisões serão um reflexo, as decisões atuais terão reflexo ali na frente. Por isso que é tão importante debatermos esse assunto hoje, já que nós estamos realmente num momento de incerteza, e a única certeza que temos é que qualquer coisa que façamos agora, ali na frente vai ter uma consequência. Compactuo com a sua colocação de que as nossas questões, em geral, vêm eivadas das nossas emoções. E geralmente é assim que se inicia, talvez, uma demanda trabalhista ou uma discussão judicial, seja ela qual for a seara. E talvez a pandemia esteja nos ensinando aos poucos como aprender a ter um pouco mais de paciência, porque a nossa vida estava muito corrida, né? Era tudo meio no automático, realmente, como o doutor disse. Mas, enfim, agradecemos as suas colocações. Na sequência, a gente já vai conversar um pouquinho sobre elas. Algumas perguntas já estão chegando para nós aqui no Facebook. Vamos falar sobre elas daqui a pouquinho. É importante ressaltar que nós temos uma audiência bastante relevante, sinal de que todos estamos curiosos aí com os seus ensinamentos. Eu vou passar a palavra ao Dr. Chambó, que vai falar para nós um pouco mais da parte prática com relação à existência
legislações, especialmente as mais recentes, aí, com relação aos nossos contratos, a flexibilização dos contratos de trabalho frente a essa pandemia. E, na sequência, nós indicaremos aí as perguntas dos nossos espectadores e trocamos aí algumas ideias sobre a aplicação prática dessa legislação, com o apoio aí da visão do Poder Judiciário aí pelo Dr. Braulio. Doutor Alexandre, por favor, fique à vontade. Doutora Solange, como o Dr. Braulio falou aí no final da sua exposição, a relação de trabalho é uma relação humana. Então, tudo começa por uma situação mal resolvida dessa relação humana. Então, nós temos agora, recentemente, um turbilhão de decretos, leis e medidas provisórias que alteraram uma legislação trabalhista que ela vinha sem mudanças. Aí, em 2017, nós tivemos uma reforma trabalhista que gerou, sim, muitas alterações de procedimento processual, até de direito material. As empresas, os empregados se adaptaram com essa mudança. E esse ano fomos surpreendidos com essa pandemia. Essa pandemia, que começou no início do ano, foi declarada oficialmente para as relações trabalhistas pela Lei 13.979, que é uma lei que decretou no Brasil a pandemia e o estado de quarentena e isolamento. A partir daí, no final de março, a gente teve essa situação de que se fazia necessário o isolamento, as pessoas ficarem em casa. Pois bem, como fica a atividade empresarial? Como fica o trabalho, o contrato de trabalho em si? Só um preâmbulo que eu queria fazer, que eu sempre digo isso para as duas partes, tanto para o empregado quanto para o empregador. Nós estamos agora num momento especial e que tem que ter muito bom senso de ambas as partes. O empregado tem que entender que ele depende também da atividade empresarial, que é ela que gera o salário dele. O empresário, ele tem que entender que ele tem que manter o emprego da forma como for possível, dentro das suas possibilidades, porque esse emprego, esse trabalho remunerado, que vai fazer essa pessoa ter uma qualidade de vida e consumir, que é o que faz a roda da nossa economia girar. E esse dinheiro vai voltar depois para o empresário. Então, esse pensamento tem que ser das duas partes. É uma época de extremo bom senso, onde deve sempre prevalecer a negociação. Pois bem, como eu tinha dito, a gente veio com uma legislação trabalhista bastante estável. E, depois da reforma trabalhista, a primeira mudança foi a medida provisória 927. Essa primeira medida provisória, ela foi feita logo no início da pandemia. Ela estipulou a possibilidade do teletrabalho, como já foi muito bem colocado pelo Dr. Braulio, que é a possibilidade de você desenvolver o trabalho da sua casa, tem uma regulamentação específica, você gera a mesma jornada de trabalho para o seu empregado, mas é claro que isso é para alguns postos de trabalho, para outros não tem como você implantar o teletrabalho. Essa mesma medida provisória, ela deu um poder de, num momento, enquanto durar a pandemia, acordos individuais prevalecerem sobre a negociação coletiva, que é aquela feita através de sindicato. Ela determinou que a empresa poderia antecipar as férias. Ela determinou a possibilidade de uma ampliação do sistema de banco de horas, se antecipar feriados. Enfim, essas primeiras medidas são coisas que num momento ordinário, num momento normal, não se poderia fazer. Mas a lei estipulou isso justamente para a empresa poder fazer esses ajustes, para não ter um prejuízo no futuro e manter o emprego, manter a sua atividade empresarial em funcionamento. Essa mesma medida provisória, ela deu a possibilidade de se recolher o fundo de garantia desse período agora de pandemia até o final do ano. Eu estou falando dessa primeira medida provisória que começou lá em março, que ainda não se tinha uma ideia do tempo que duraria tudo isso. Mas foram primeiras medidas para tentar facilitar, né, a atividade empresarial e facilitar a manutenção do emprego. Não foi suficiente, porque a pandemia
os especialistas né, indicaram que isso aí seria uma coisa muito mais demorada, e se pensou, então, na medida provisória 936, que eu acho que é a que mais é comentada e é que é a mais utilizada hoje, que é a possibilidade de você suspender um contrato de trabalho ou a possibilidade de você reduzir a jornada de trabalho com a redução proporcional do salário. O governo federal entraria como contrapartida pagando esse benefício emergencial, que seria um complemento, né, para o trabalhador não ter um prejuízo de renda tão grande, porque o empregado suspenso ele não teria, a princípio, renda nenhuma, a não ser empresas que faturam acima de uma determinada quantia que pagariam um abono compensatório. Mas, em regra, o contrato suspenso ele não teria renda, ele manteria os benefícios e o governo pagaria esse auxílio emergencial. Então, foi feito isso, num primeiro momento, com a possibilidade de se suspender o contrato de trabalho por 60 dias. A redução de jornada e salário foi estabelecida num primeiro momento por essa medida provisória por 90 dias. Essa medida provisória teve validade a partir do início de abril. Pois bem, muitas empresas optaram por uma dessas opções aí que eu acabei de relatar. E o tempo foi seguindo, e chegamos agora, nos últimos dias, eu acho que nossos ouvintes empresários, muito deles vão se identificar com isso, ficou aquela situação assim, tá, e agora? Venceu meus 60 dias de suspensão, ou venceu o meu período de redução de jornada, e eu tenho que tomar uma atitude. A pandemia não passou, a gente continuava numa situação que variava bandeira laranja, bandeira vermelha, ora fechava o comércio, ora abria, então estava tudo muito vago. Então, gerou essa angústia, né, nesse período pós... só ressaltando que tem um outro agravante para o empresário. Quando ele concede esse benefício, quando ele opta pela suspensão ou pela redução de jornada, ele gerou uma estabilidade para esse empregado, porque a lei estipula isso, no retorno, quando acabou esse período de redução ou suspensão, o mesmo período, o empregado vai ter de estabilidade depois. Então, o empresário ficou pensando assim, agora, além de eu estar sem a minha produção indo nos mesmos níveis, esse empregado vai voltar, eu ainda tenho uma estabilidade, se eu quiser mandar ele embora, ainda eu tenho que pagar uma estabilidade. Então, gerou essa angústia. Essa angústia foi solucionada pela Lei 14.020, que foi uma lei agora, do começo de julho, que foi votada, que assim, só a medida provisória ela tem vigência por 120 dias. Essa lei, digamos assim, ela detalha, regulamenta efetivamente a medida provisória. Então, essa lei, num primeiro momento, ela ratificou a medida provisória, e na sequência, agora nessa semana só, que veio um decreto complementando essa lei. Onde chega o importante do que eu queria dizer desse decreto? Que ele permitiu a possibilidade de prorrogação desse prazo. Então, a suspensão do contrato, que antes era de 60 dias, agora ela pode ser dobrada. Você pode dar mais 60 dias. Esse período da suspensão, ele pode ser intercalado. Então, assim, em períodos mínimos de 10 dias. E mesmo nesse período que a gente ficou nesse vácuo, né, da vigência da lei, a lei retroagiu dizendo que vale a suspensão nesse período. Então, para resumir, a suspensão, o empregador pode negociar com o empregado por 120 dias, tá, em períodos intercalados, conforme a conversa, a necessidade, enfim. Como eu disse anteriormente, suspensão, redução, é uma alteração contratual, ela depende da aceitação do funcionário. Mas aí entra aquela questão do bom senso. Eu oriento sempre, quando algum empregado me procura para tentar algum esclarecimento nesse sentido, eu falo, olha, você tem que pensar agora em manter a tua renda. Então, aceite a suspensão ou aceite a redução de jornada. É um caminho que você vai conseguir manter tua renda por um período maior, dar um fôlego para o orçamento da empresa e depois vida que segue. Com relação à redução, o período inicialmente previsto era de 90 dias. Esse mesmo decreto que saiu essa semana possibilitou mais 30 dias. Então, também ficou 120 dias dessa possibilidade de redução proporcional de salário e jornada, sempre com o benefício emergencial complementando esse valor.
Então, isso dá agora uma possibilidade de, mais uma vez, empregados e empregadores sentarem e tentar adequar dentro dessa nova mudança. A lei não fala nada que é proibido você primeiro fazer suspensão, depois redução, ou vice-versa. As partes podem trabalhar com essas duas condições, sempre observando que o período de redução ou o período de suspensão vai gerar uma estabilidade no mesmo tempo quando voltar ao normal as atividades. Então, esse decreto, eu entendo que ele trouxe uma tranquilidade, né, para o empregador que estava na dúvida do que fazer. Pois bem, temos também uma outra situação que saiu essa semana, eu vou falar das novidades primeiro, que é uma portaria, eu vou até falar o número aqui, é 16655, que ela revogou uma portaria anterior que entendia como havia uma presunção de fraude quando o empregador demitia o funcionário e o recontratava num período inferior a 90 dias. Como nós estamos numa situação toda especial, que pode ser que a empresa tenha necessidade de mandar o funcionário embora e já recontratá-lo, daqui a pouco retoma as atividades, enfim. Então, essa portaria derruba a portaria anterior e estabelece que não tem essa presunção de fraude mais. Então, hoje, a gente poderia dizer que é permitido você desligar um funcionário e, na sequência, recontratá-lo, observadas as mesmas condições do contrato. Para poder alterar condições desse contrato anterior, vou dar um exemplo, baixar o salário. Você demitiu o funcionário ganhando 3 mil e quer contratar ele ganhando 2.500. Aí tem uma ressalva que só pode ser feito isso por ajuste coletivo. O sindicato da categoria tem que autorizar através do instrumento normativo, representando aquela determinada categoria ou uma empresa, se for um acordo, e concordância da empresa também. Aí poderia-se, isso a portaria fala, pode haver essa redução de salário. Claro que isso aí pode gerar discussão lá na frente sobre inconstitucionalidade de uma redução de salário, até pode, mas aí eu presumo, seria mais a seara até do Dr. Braulio, mas eu presumo que a Justiça do Trabalho, o Poder Judiciário vai relativizar algumas coisas quando for julgar demandas desse período de pandemia. Então, a portaria permite. Uma outra coisa agora que está sendo utilizada, que eu em 20 anos de advocacia, eu nunca tinha visto uma empresa mandar funcionário embora alegando força maior. E agora você tem várias empresas alegando força maior. Então, isso não foi previsto em nenhuma dessas normas que eu citei, nessas normas novas, seja medida provisória, seja lei, seja decreto. Ela já estava lá na CLT, né? Em linhas gerais, a força maior é quando um fato externo que independe do empresário, da empresa, impede completamente a sequência da atividade empresarial. A empresa daí pode desligar o funcionário, pagando metade da indenização. Ok, muitas empresas estão fazendo isso, mas fazendo uma interpretação da lei, a lei fala que para acontecer isso tem que haver extinção da empresa. E tem empresas que não estão extintas e aplicaram isso. Aí eu acho que o empresário que faz isso, ele corre um risco muito grande de trazer um passivo trabalhista para ele, né? Então, é uma questão de análise de cada um. Mas o que hoje, como você tem... Eu fiz aqui um resumo muito, muito rápido dos pontos principais. Você tem vários outros detalhes nesses normativos todos que aconteceram de março para cá. Grande parte deles dura enquanto durar a situação especial, a situação de pandemia, né? Todos estão vinculados à vigência da lei da pandemia, que a princípio ela está estabelecida até o final desse ano. Pode ser prorrogada, esperamos que não, né? Tudo se resolva até o final do ano, pode ser condição. É uma condição especial e temporária. Algumas dessas normas, de repente, pode até prevalecer e continuar tendo validade depois, porque o direito está sempre se adaptando aos anseios da sociedade. Como o Dr. Braulio falou, o teletrabalho, muita gente enxergou que o teletrabalho, para algumas atividades, ele é muito mais eficaz até do que o deslocamento do colaborador até a empresa. Você evita risco de acidente de trabalho na ida, na volta, você tem uma produção até melhor. Em regra geral, com quem eu tenho falado, tem produzido mais em casa.
Então, de repente, isso pode ser uma realidade e se regulamentar melhor isso, como funciona a questão do teletrabalho, porque ainda não está uma regulamentação precisa sobre como é que ficaria as despesas disso, por exemplo. O funcionário está em casa, ele está gastando a internet dele, luz dele, e a atividade é empresarial, então esse custo seria da empresa. Mas isso tudo pode ser regulamentado na sequência. E, então, o que eu falaria para os empresários é sempre, antes de qualquer mudança importante, consulta o seu advogado lá de confiança, que ele vai, dentro de tudo isso, vendo o melhor cenário de como se aplicar a melhor condição que, naquele caso prático, atenda à necessidade da empresa e não prejudique o colaborador. Eu acho que essa é a ideia. Com relação ao direito material, que a gente fala que são as leis né, que regulam essa relação entre observamos também mudanças no rito do processo trabalhista já. Como não se pode fazer audiência presencial nesse momento, né, os fóruns estão fechados, seja na Justiça do Trabalho ou nas outras áreas, se adotou um outro rito. Então, hoje, a empresa ela é notificada e antes ela apresentava uma defesa em audiência, ela só ia se preocupar com aquele processo pouco antes da audiência, onde ela apresentaria uma defesa, enfim, colheria as provas e tudo mais. Hoje não. Hoje o funcionário entra com a ação, normalmente a empresa está sendo notificada para, num prazo de 15 dias úteis, apresentar a defesa e já toda a parte de contestação. Depois o advogado do trabalhador ele é intimado para se manifestar sobre a defesa e o processo, digamos assim, ele vai conversando entre os advogados, ou pode gerar uma audiência virtual, como em alguns casos tem sido aplicado, ou, por enquanto, se aguarda a abertura de uma audiência presencial. Mas isso é importante para que o empregador ele fique atento, o empresário fique atento de manter sempre o endereço atualizado e, no que receber essa notificação, já procurar um advogado, porque agora os prazos são diferentes, você não espera mais uma audiência, porque muitas vezes até essa audiência nem está marcada. Então, procura, no que receber uma notificação, já procura o advogado para já estabelecer essa defesa, mesmo sem audiência. Eu acho que essa é a mudança da parte processual que mais tem afetado as empresas hoje, né? Porque ainda, com tudo isso que está acontecendo, você ainda recebe uma reclamatória e tem esse prazo um pouco mais rápido para apresentar essa defesa. Então, doutora Solange, eu acho que esses são os pontos que eu queria, são, digamos assim, dentro de uma árvore, né, das mudanças, isso seria o tronco dessas mudanças. Nós tivemos vários outros detalhes, que caso a caso podem ser analisados aí, né, pelos empresários, pelos empregados. Mas recomendamos sempre o bom senso nessa negociação individual para adoção de qualquer dessas medidas, sempre visando atender a necessidade do empregado, sim, é muito importante, mas também a manutenção sempre da atividade da empresa. Muito bem, obrigada, doutora Alexandre. Eu sei que o assunto é bem extenso e, como o doutor mesmo falou ao longo da sua fala, esse é um panorama geral, porém, caso a caso deve ser analisado pelo seu advogado, pelo seu contador, enfim, porque a regra geral sempre tem uma exceção, dependendo da atividade da empresa, dependendo da região onde ela está, especialmente no que tange aí aos decretos de funcionamento que a gente tem visto durante essa semana, correto? Nós já tivemos aqui algumas colocações no nosso chat aí no Facebook, muitas pessoas parabenizando pela qualidade das falas e dos nomes que estamos apresentando hoje na nossa conversa aqui na live. Dr. Braulio, sempre muito bem recomendado, Dr. Chambó também, especialista aí na área do trabalho. Fico bem contente, nós tivemos uma ascensão aqui na nossa audiência, o que revela realmente a qualidade dos nossos palestrantes e também a preocupação dos nossos empresários com o que estamos tratando hoje. Uma das perguntas, eu acredito que nós podemos, talvez, avançar no nosso entendimento aqui, responder algumas perguntas, o que talvez facilita para os empresários
compreender melhor essa imensa quantidade de legislação que nós temos que nos ater diariamente. Tudo bem? Podemos seguir com as perguntas, então, doutores Braulio e doutor Alexandre? Só peço, então, a vocês que ativem os seus microfones, para que nós possamos estar aí conversando e debatendo. Ótimo, excelente, muito obrigada. Vou fazer a primeira pergunta, que veio direcionada pelo nosso espectador Silvano Vieira, é o vizinho do doutor Alexandre. Presta atenção, você vai falar, senão ele vai te bater na porta para resolver. Ele faz uma pergunta bastante interessante com relação à jornada de trabalho. Talvez o doutor Alexandre possa respondê-lo e o doutor Braulio complementar com a sua visão do ponto de vista do Poder Judiciário, porque é bem interessante. Vamos lá. Pergunta Silvano: como podemos realizar o controle de jornada, objetivando a prevenção de questionamentos sobre horas extras desses colaboradores que trabalhavam na empresa, registrando a sua jornada no relógio? Já que alguns desses colaboradores estão em home office, outros colaboradores estão em serviço externo, como é que a empresa faz para controlar a jornada de trabalho, já que no momento posterior à pandemia, como a gente mesmo falou, derivada de relações entre pessoas, pode haver o questionamento com relação a horas extras trabalhadas mesmo em home office durante a pandemia. Por favor, doutores, com a palavra. Doutor Braulio, se me permite, eu vou dar a minha opinião como eu aconselharia ele a fazer esse controle. O home office, conforme o padrão do sistema da empresa, ele pode fazer um controle de ponto pelo próprio acesso ao sistema, ao computador. No momento que ele liga de manhã, ele bate ele vai marcar ali a entrada dele, começa o horário de trabalho dele. No intervalo ele bate, no retorno do almoço ele marca também. Se não houvesse esse sistema, volto a dizer, nós estamos numa situação especial. Ele pode fazer uma ficha mesmo, com os horários de trabalho dele, apresentar essa ficha para o empregador, o empregador vai homologar isso e está registrada ali a jornada dele. Agora, se a pergunta for assim, mas, puxa, e se ele deixar o computador lá como se estivesse trabalhando e de repente não trabalhasse? Aí a gente vai para uma outra seara, porque, como o Dr. Braulio falou, na primeira exposição dele, você vai fazer um controle, de repente, por demanda. O empregador vai ter uma lógica, se ele realmente desempenhou aquele número de horas pela produção que ele entregou, ou pelo cliente que ele atendeu naquele momento. Então, eu entendo que o controle pode ser feito de uma dessas formas. Hoje, eu comecei a advogar numa época que se falava muito nessa impossibilidade de controle. Muitas empresas alegavam, que até o artigo 62 da CLT que prevê isso, que, olha, eu não pago hora extra porque eu não posso controlar até o horário, eu não consigo controlar, principalmente para quem viajava, trabalhava externo. Hoje, com todos os meios que a gente tem, eu acho que é complicado você dizer que não pode controlar, porque você pode, por uma via eletrônica, né, ou, faltando essa possibilidade, por uma ficha ponto mesmo, que ele vai preencher em casa, vai apresentar para o empregador assina junto, reconhece aqueles horários e valeu como controle, quer dizer, foi feito pelo trabalhador, está assinado por ele, a empresa não will, vai ser difícil ele desconstituir essa prova depois. Essa é a minha opinião, Dr. Braulio. Desde 2017, né, a CLT, a Consolidação da Lei de Trabalho, ela tem lá um capítulo só para tratar desse tema do teletrabalho, artigo 75A e seguintes ali, né, que regula essa questão do teletrabalho, como é que ele deve funcionar. E a CLT faz uma exceção em relação a todo aquele regramento de controle de jornada, comparando essa situação à atividade externa. O que eu vejo aí como desafios nesse sentido? Se de um lado é difícil controlar se a pessoa está trabalhando, é difícil também controlar quanto tempo ela está trabalhando. E aí a visão em relação ao trabalho ela muda um pouco.
nós ainda estamos fechados muito naquele quadro mental do tempo, aquele modelo de trabalhei tanto tempo. O equilíbrio que deve existir nesse sentido é que houver a possibilidade de se gerir esse tempo, porque nem sempre alguém que trabalha 10 horas é produtivo. O fato da pessoa estar 10 horas trabalhando não significa... Hoje os estudos científicos mostram que isso não, que as pessoas elas têm um limite naquilo que elas conseguem ser produtivas. Muitos dos acidentes que acontecem nas empresas, dos erros que as pessoas cometem no dia a dia do trabalho, são fruto do cansaço, fruto de ficar muito tempo ficar muito tempo ali naquele trabalho. O que se mede muito mais é a eficiência disso, é a resposta que a pessoa consegue dar e o modo como o trabalho é gerido, como o trabalho funciona no dia a dia. Mas sobre o teletrabalho de modo geral, existe um regramento específico na CLT sobre isso desde 2017, e que é permitido na nossa ordem jurídica o teletrabalho. É claro que nesse momento você tem que olhar para aquilo e considerar o outro elemento que é a não locomoção, né? A dificuldade de ir em algum momento lá na empresa. Então tem algumas questões ali, mas o regime está regulado lá, né? Então não tem como inventar muito. É claro que existirão situações muito específicas. Se o controle existe, se ele é possível, se é possível medir, se é possível saber se a pessoa está trabalhando, se ela não está trabalhando, né? Mas o tema teletrabalho ele já é regulado há 3 anos. Muito bem. Eu relembro que antes mesmo da pandemia, já existia a possibilidade de fazer trabalhos externos e, embora haja na CLT a previsão de que não há controle de jornada, em algumas situações, de emissão de relatórios, de controle de jornada pelas empresas, mesmo para os externos, era considerado como controle de jornada e não se submetia ao artigo 62 da CLT. Me corrijo se estiver errado, porque faz muito tempo que eu não milito na área do trabalho. Mas, enfim, hoje em dia, as grandes empresas, ou mesmo as pequenas empresas, elas utilizam muito dos ERPs, que ao acionar o sistema, o ERP da empresa, você acaba direcionando quantas horas aquele trabalhador ficou utilizando aquele software ou coisa semelhante, que talvez também seria uma possibilidade de o empresário controlar ali a jornada de trabalho. Cada usuário vai ter o seu login, enfim, talvez também fosse uma possibilidade de controlar pelo ERP. Esperamos ter contribuído aí para a tomada de decisões do Silvano, da empresa que ele trabalha. Gostaria de informar aos nossos debatedores que, como eu disse no começo, não somos apenas os empresários aqui de São José que assistem a nossa apresentação. Acabamos de ter um comentário aqui no nosso Facebook do Dr. Márcio Henrique, nos informando que os advogados de São Caetano do Sul, em São Paulo, acompanham a nossa apresentação, achando interessante, achando importante. Então, os doutores aí vão ficar mais famosos aí no Brasil do que já são aqui em São José. Tá bem? Então, estamos aí em alta na nossa live. Muito obrigada também aos colegas paulistas e sintam-se à vontade a estar conosco aí participando da nossa live. Tá bem? Outra pergunta que foi nos direcionada, talvez possamos iniciar aqui com o Dr. Braulio, diz respeito à medida provisória 927 e a perda da eficácia dela pela ausência de manifestação pelo Senado. Essa pergunta veio do Dr. Luciano Brito, e eu vou direcionar ao Dr. Braulio, mas também fica aberta a palavra do Dr. Chambó para colocar as suas opiniões. Dr. Braulio e Dr. Chambó, quais as consequências da perda de eficácia da medida provisória 927 por falta de análise pelo Senado? A MP, então, 927, flexibilizou algumas normas trabalhistas, como o Dr. Chambó já nos colocou ali, mas todos sabemos, nós juristas, né, ou operadores do direito, que a MP precisa ainda ser regulamentada. Como é que o Poder Judiciário observa esta possibilidade, essa consequência? Se há essa consequência, qual é essa consequência?
tendo em vista o que o doutor Chambó nos contou aí a respeito da medida provisória 927. Nós vamos ficar aí num período quase um limbo, né? Porque quando a medida provisória ela é publicada, ela tem efeito imediato. E aí ela vai, o Congresso não vai votar, ela vai cair, ela vai perder o efeito dela. Se assemelha muito, né, doutor Chambó, àquela situação dos dissídios coletivos, né, das decisões, na verdade, nas decisões normativas, né, e da validade delas. Aí vai depender muito do que foi feito, né, de qual foi a providência que se tomou nesse período, se o empregador agiu desde logo e tomou alguma decisão em relação àquela a lei, né, eu, sinceramente, fica muito difícil a dizer aqui como que o judiciário vai decidir, se vai decidir pelo lado A ou lado B, porque é uma situação nova para todos nós. Eu não sei o que o doutor Chambó tem alguma complemento em relação a isso. Eu diria, doutor Braulio, doutora Solange, que a MP 927, que foi o objeto do questionamento do doutor Brito, ela foi a MP menos famosa, né? A mais famosa foi a 936, que posteriormente foi votada e virou lei, que é da suspensão e redução proporcional do salário e jornada. A MP 927, ela falava da questão do teletrabalho. Como o doutor Braulio falou, isso já até estava regulado na CLT, depois da reforma. Talvez ela falava da... outro só. Exatamente. Então, são poucas coisas. O geral estava lá. Ela fala da questão, talvez de importante, da questão dessa possibilidade de prazo para recolher o fundo de garantia para o final do ano, possibilidade de adoção de banco de horas. Eu diria que as atitudes que os empregadores tomaram dentro dos 120 dias de vigência dela valeram. E a partir dos 120 dias, aí, se a empresa for adotar uma dessas práticas, aí já não tem mais amparo legal e corre um grande risco. Então, quem adotou uma das modalidades da 927 no período de vigência, ótimo. Agora eu entendo que já não se pode mais. E a gente ficaria com a 936, que acabou hoje, ela também já venceu o prazo dela, ela virou a lei 14020, que é a que tornou essa lei efetiva. Então, imagino que não se aplique mais desde dos 4 meses. Mas eu vejo, mesmo assim, são dois problemas, né? Nós já tínhamos isso. Quando você tem uma medida provisória e o Congresso, isso é natural, altera algum artigo, então mesmo que ela venha a se converter em lei, nós vamos ter situações em que uma regra estabelecida não existe mais, né? Então, o problema está em ser a medida por medida provisória, que já cria uma dificuldade. O segundo é aqueles que correm para fazer daquele jeito que está na medida provisória. Porque mesmo que valha isso no tempo, tem também as consequências depois. E isso pode ser discutido, né, dos efeitos disso depois desse período. Então, às vezes eu fico me perguntando se vale a pena ser dessa maneira, porque fica complicado, né? Mas é o que temos para hoje. A nossa preocupação, e eu entendo a preocupação do Dr. Brito, é porque já sentimos alguns comentários dos empresários e dos seus colaboradores no seguinte sentido: bom, se a medida provisória não foi devidamente apreciada pelo Senado, ela vai perder a sua validade. E aí, como é que fica as ações que foram tomadas pelos empresários sem o suporte jurídico, tendo visto que aquela lei não tinha mais validade? Mas ela valeu naquele tempo. O problema são as consequências disso depois. Por isso que, e aí o Dr. Chambó tem razão, não dá para sair fazendo isso. Tem que consultar um advogado, tem que medir muito bem o que vai fazer, porque o próprio nome já diz, provisório. Ok. Então, o doutor Brito nos questionou sobre a eficácia, esse posicionamento dos nossos dois palestrantes, sem esquecer que a avaliação dessa situação vai ficar para vocês,
como dissemos no início da nossa live, tudo que acontecer durante esse momento pandêmico aqui vai ter consequências mais ali na frente. E o entendimento, assim como o entendimento do Poder Judiciário sobre diversos assuntos vai se mudando no tempo, porque ele não é estático, ele é dinâmico, também as avaliações das empresas, das decisões que elas tomarem agora durante a pandemia, vai ter que ser avaliado com mais cautela mais ali na frente. Nós tivemos aqui no nosso chat a manifestação do Dr. Jamil Afonso Tomás, dizendo que o Dr. Braulio realmente falou uma coisa extremamente relevante, no sentido de que nós estamos condicionados a cumprir tempo e não produtividade. E lembra que realmente nós temos ainda que evoluir muito nesse aspecto, inclusive a Justiça do Trabalho, quiçá todos os magistrados pudessem ter essa visão que o Dr. Braulio tem e não ficassem bitolados aí na questão de tempo e de números, mas enfim, da justiça para as empresas e para os empregadores e para os empregados, enfim. Nós estamos tendo algumas colocações aqui da nossa audiência. Um desses comentários diz o seguinte: complicada a vida do empregador. Recebe a notícia que não pode abrir a empresa um dia antes do início de decretos diversos, estadual e municipal, e ainda tem que pensar na família dos empregados. Realmente é de chorar. A gente tem ouvido essas manifestações com relação aos empregados e aos empregadores. Como disse no começo, a preocupação das empresas, enfim, sejam elas médias, grandes ou não é apenas com o seu colaborador, mas é também com a família. Embora o Gibrim tenha colocado dessa maneira que é de chorar, e eu concordo com ele, é uma prática já recorrente de todas as empresas. Muito embora tenha algumas situações que os empregados talvez não tenham seus direitos assegurados por algumas das empresas, mas a grande maioria preza pelos postos de trabalho e pelos seus colaboradores. Especialmente falando de pequenos negócios, que são 90% das empresas que oferecem postos de trabalho, na sua grande maioria, empresas familiares, enfim, a relação de trabalho é muito mais próxima do que uma grande empresa. E é exatamente por essa relação mais próxima que esse momento fica tão difícil para que o empresário tome a decisão. Ele toma a decisão por ele e também pelos seus empregados, pelos seus colaboradores. Eu vi durante esses últimos 100 dias a dificuldade de alguns empregadores em dispensar os seus funcionários, porque os colaboradores têm as suas necessidades, temos que pagar as nossas contas, como disse o Dr. Braulio, e, ao mesmo tempo, o empregador não tinha como manter a empresa. A atividade estava praticamente fadada ao insucesso, à falência, ou quiçá ao encerramento definitivo das suas atividades. E você vê um empregado chorando, emocionado, por favor, não me manda embora, não tenho como pagar contas e tudo mais. A situação do empregador também é muito difícil. Também é muito difícil. Por isso, a importância de nós discutirmos aqui como fazer para minorar essas dificuldades. O que o Poder Legislativo, através da publicação desses decretos, pode auxiliar esses empresários para que esses postos de trabalho sejam mantidos. Nós, antes um pouquinho da entrada da live aqui ao vivo, nós comentávamos com o Dr. Chambó, a doutora Adriana e também o Dr. Braulio, de que algumas empresas, utilizando-se dessas medidas, acabaram dispensando alguns empregados, fizeram algumas avaliações. Isso depende muito da interpretação de cada um, de cada advogado, de cada contador, enfim.
Eu tenho certeza de que cada empresário que está nos ouvindo aqui tem feito um esforço extremo para manter a sua atividade como um todo e também os seus colaboradores, porque é do empresário, especialmente do pequeno empresário, do empreendedor, pensar na sua atividade, mas levar consigo aquele colaborador, que a grande maioria das micro e das pequenas empresas começam pequenininho e vão crescendo com a ajuda dos colaboradores, e é por isso que é natural que eles assim pensem. Doutor Alexandre, doutor... Pois não. Falei alguma besteira? Nenhuma, doutora. Às vezes eu me empolgo, né? Eu falei que a Adriana falava muito, mas eu também me empolgo e falo algumas coisas. Algumas colocações aqui dos nossos espectadores dizem o seguinte: o Brasil não é para amadores. O Brasil precisa que a justiça, em especial a Justiça do Trabalho, tenha bom senso ao analisar tudo isso no futuro. Doutor Braulio, gostaria de fazer uma pergunta ao senhor com relação a esses contratos de suspensão do contrato de trabalho. Nós já vimos agora, com a fala do doutor Alexandre, que a Lei 14.020 possibilitou então, a prorrogação por mais 60 dias. Mas nada nos garante que daqui a 60 dias a pandemia terá passado. Pergunto ao doutor, durante a pandemia, algumas empresas, inclusive de atividades essenciais, mantiveram as suas atividades. Como é o seu posicionamento, o posicionamento do Poder Judiciário em geral, que o doutor tem tido contato através do CNJ, com relação à responsabilização no caso de uma contaminação pelo Covid dessas atividades ditas essenciais? E qual seria a forma que o Poder Judiciário vai analisar, ou tende a analisar essas alegações aí diante do que a gente tem visto durante esse período pandêmico? Olha, eu posso responder em tese, né? Porque não teria como, e nem poderia falar do caso ou dizer como julgaria. Eu considerar contaminação e no ambiente de trabalho e consequências em relação a isso, nós vamos ter que analisar como as coisas aconteceram. Primeiro, é possível considerar essa situação como um acidente de trabalho? Se equipara a um acidente de trabalho? Segundo, quais foram as consequências disso? Como é que se analisa isso? Houve sequela? Houve afastamento? A pessoa precisou, ela teve custos com isso? Quais foram os efeitos que isso provocou? Da mesma maneira como eu analisaria uma outra doença no trabalho. Neste caso, com uma complexidade maior. Por que uma complexidade maior? Porque mesmo o diagnóstico em relação a isso, hoje é uma coisa complicada, infelizmente, né? Então, esse é mais um problema. Como nós não temos testes suficientes, nós temos dificuldade até de fazer um quadro epidemiológico e entender como a doença se realiza. Nós temos notícias, por exemplo, de um alastramento em frigoríficos. Esse vai ser um desafio, que a justiça vai ter que analisar aquilo, porque a questão não é só aqui proteger ou prejudicar a empresa, ou favorecer o empregado, ou favorecer a empresa e prejudicar o empregado. A questão é outra ali. Alguém estava no ambiente de trabalho, ficou doente. Isso foi causado por quem? Isso foi causado por negligência, isso foi um infortúnio, foi o empregado que se colocou nessa condição ou não? Houve todo o cuidado necessário para que aquela atividade considerada essencial, que estava autorizada pelo poder público a funcionar, foram tomadas as providências necessárias? Isso é que a justiça vai analisar. A justiça não vai simplesmente dizer, não, você é culpado, não, você não é culpado. Você tem que analisar todo esse contexto. E este caso que nós temos é um caso complexo. Ele não é o que alguns chamam de hard case, não é um caso simples. E muitas vezes você vai ter que olhar mais, e não só aquela pessoa, mas o próprio ambiente e os demais. O que aconteceu com todo mundo que estava ali naquele período?
Então, isso é muito sério. É muito sério porque não é simplesmente, não, a culpa não é minha, a culpa é do Estado, a culpa é dele, do outro. Não, gente, o vírus não tem cor, ele não tem lado. O vírus não é de direita, de esquerda, de governo contra governo. Não, ele vai fazer o trabalho dele, nesse sentido, né? E o que nós precisamos analisar é se, diante das informações que nós tínhamos naquele momento, então, vamos colocar dessa maneira, né? Diante das informações que todos que estavam naquele ambiente de trabalho, as informações que eles tinham naquele momento, era possível dar qual resposta? Essa é uma análise importante. E isso vai ser fundamental no momento de um juiz analisar um caso desse. Porque nós não estamos diante de um quadro normal. Não é alguém que escorregou porque o piso lá estava estragado, não foi cuidado e ele quebrou uma perna. Não é isso. Então, o que vai ser preciso analisar nesse contexto é como as coisas aconteceram. E esses cuidados todos têm que tomar. É nesse sentido. Doutor Alexandre, quer complementar? Como o Dr. Braulio falou, o acidente de trabalho, o nexo causal, você estabelecer uma doença, se foi culpa da empresa ou não foi, ela em regra já é uma coisa muito complicada, porque você sempre tem outros fatores. Nessa situação da Covid, então vai ser pior ainda, porque, primeiro, por mais que a pessoa esteja contaminada, testada, comprovado, será que ela pegou o vírus da empresa? Será que não foi em casa? Como o Dr. Braulio falou, de repente vai ser analisado caso a caso. Se você tem uma situação que várias pessoas na empresa pegaram e a empresa não tomou nenhuma atitude, não afastou ninguém e deixou todo mundo trabalhando e um outro se contaminou, vai ser uma análise. Então, eu acho que isso vai ser, essa responsabilização, não vai ter uma receita para isso, vai ser analisada caso a caso, e eu acho que tem uma tendência de que seja muito difícil a prova do nexo causal, ou seja, você dizer que aquela relação direta, peguei o Covid na empresa por culpa do meu empregador, a análise tem que ser diferente, vai ter que se verificar toda a situação, todo o contexto, como foi aquilo. Primeiro, você tem pessoas que tiveram um problema, nem testadas foram, tem os assintomáticos, é bem complexo, vai ser caso a caso e é difícil você... porque até a doença é desconhecida, quanto mais você conseguir culpar uma empresa ou desculpar a empresa por isso. Muito bem. Na ASIAP, assim como nas empresas que nós temos contato, com as pessoas que a gente tem conversado através da própria entidade, uma grande preocupação que nós sempre procuramos colocar para os nossos associados e para os empresários em geral aqui da cidade, como, enfim, da região metropolitana, que também tem contato conosco, é de que busquem sempre preservar e seguir as regras sanitárias. A contaminação, como pandemia que certamente vai atingir a grande maioria da população, se não toda ela. Mas cabe às empresas tomar os cuidados necessários e possíveis nesse momento para cuidar dos seus colaboradores. Como os doutores disseram, a gente não tem como prever o futuro nem como parar o vírus. Cabe-nos, então, procurar salvaguardar a saúde dos nossos colaboradores e especialmente daqueles do grupo de risco, né? Eu tenho a dizer aos senhores que foi uma noite de muito aprendizado. Algumas perguntas, nós estamos aproximando aí do final do nosso tempo juntos. Dizer aos nossos espectadores que se tiverem outras perguntas, se ficaram com alguma dúvida, podem nos encaminhar aqui pelo chat mesmo do Facebook. A SIAP encaminhará essas dúvidas aos nossos palestrantes. Na sequência, a gente procurará responder a todas as dúvidas que ficaram aí com vocês. Tá bem? Eu não posso deixar de agradecer novamente a disponibilidade dos nossos palestrantes, assim como agradecer aos nossos espectadores que estiveram conosco nessa noite, especialmente ao presidente desta casa, o Sidney, meu presidente. Muito obrigado pela sua presença, pelo seu prestígio e especialmente pela honra de ter me convidado a conduzir aí essa noite aqui com
com esse assunto tão relevante para os nossos empresários. A gente tem recebido muito questionamento lá na SEAP com relação a isso, e eu tenho certeza que algumas das nossas dúvidas foram sanadas aqui pelos nossos palestrantes desta noite. Relembro a vocês que, como toda e qualquer relação, a relação de trabalho se dá entre pessoas, os casos são individualizados, empresários procurem os seus contadores, os seus advogados de confiança, para que possam tirar as suas dúvidas e tomar a melhor decisão em conjunto. O dia a dia da empresa, cada empresário conhece aonde é que dói mais, mas precisamos colaborar, contadores, advogados, enfim, para que nós possamos, como disse, passar essa pandemia com o menor número de sequelas possíveis. Uma das circunstâncias que a gente tem visto também nos últimos 100 dias é que o coronavírus, ou a Covid-19, tem atingido não só CPFs, mas muitos CNPJs têm falecido. Muitos CNPJs já não existem mais. E a gente precisa fazer todo um esforço, tanto os empresários como a administração pública e como também o Poder Judiciário, em ter o bom senso para que a gente consiga manter as nossas atividades, manter as empresas trabalhando, para que então nós possamos garantir os postos de trabalho dos nossos colaboradores. De outra maneira, não há possibilidade. Nós tivemos ainda algumas manifestações, agradecendo o doutor Braulio, seu colega Paulo Henrique Gonçalves, disse que foi seu companheiro de mestrado na Unibrasil, agradece em revê-lo, doutor Chambó, foi reputado como um dos melhores advogados trabalhistas conhecidos aí do doutor Paulo Henrique, olha que honra, que chique. Fazendo propaganda, não pode fazer propaganda. A doutora Adriana já vai me pegar aí, doutor Braulio, vou ser punido lá no OAB daqui a pouco. Olha, quem falou isso aqui foi o Paulo Henrique Gonçalves, não fui eu, nem foi, né? Resolver com o Paulo Henrique. Mas, enfim, Paulo Henrique é meu vizinho, é um prazer tê-lo aqui conosco. Espero um grande abraço a ele. Nós possamos ter sanado algumas das dúvidas aí dos nossos telespectadores. Reforço que, se tiverem algumas perguntas, podem deixar aqui no chat do Facebook, nós vamos encaminhar aí, a CEP encaminha para os nossos debatedores, nossos palestrantes, e a gente, na sequência, responde para vocês. Tá bem? A nossa Semana Empresarial é um evento que nós já temos feito há alguns anos, mas este ano, como tudo neste ano, foi uma reinvenção. E a gente viu na noite de ontem alguns dos diretores da SEAP dizendo das dificuldades e tudo mais. E relembro que a gente sempre se inventa, se reinventa e se readapta para que nós possamos continuar em pé e sairmos dessa pandemia mais forte. Para isso, amanhã, relembro aos nossos espectadores, também aqui aos nossos palestrantes, que amanhã acontece a última palestra da Semana Empresarial de 2020. Também começará às 19 horas. Vou buscar aqui para vocês o tema. Me dê um minuto que eu já vou trazer. Vamos lá. Tema de amanhã. Vamos lá. Tive a ajuda aqui do Ivan, meu colega da SEAP, viu como é bom ter colaborador na SEAP? O tema de amanhã será economia colaborativa. Nós tivemos ontem a questão de crédito e finança e amanhã nós vamos ter a economia colaborativa. É a palestra para finalizar a nossa semana de aprendizado. Convido a todos que estejam conosco aí amanhã também, finalizando a nossa semana. Não posso deixar de parabenizar todos os associados da SEAP pelos seus 56 anos de existência, uma entidade que busca
qualificar e auxiliar os empresários, sejam eles pequenos, médios ou grandes, na realização do seu sonho. A SIAP é a casa do empresário em São José dos Pinhais. Reitero também o que a doutora Adriana falou no início da nossa apresentação. Nós temos na casa algumas câmaras setoriais, alguns núcleos setoriais que estão abertos à participação, à colaboração dos seus associados, inclusive a Câmara Setorial de Advocacia, a Câmara Setorial de Contadores, que são câmaras muito ativas e estão trabalhando, especialmente nesse momento aqui, para auxiliar os nossos empresários. Doutor Braulio, mais uma vez, muito obrigado pela sua disponibilidade, foi um prazer tê-lo aqui com a gente, as suas lições sempre de grande valia. Doutor Alexandre Chambó, por favor, esteja conosco na SIAP mais próximo, as suas lições serão sempre também de grande valia. Agradeço aos nossos parceiros que possibilitaram aí a nossa live de hoje, também aos nossos patrocinadores, e a todos os espectadores de forma geral que disponibilizaram um pouquinho do tempo para estar com a gente aqui. Agradeço à SIAP e aos seus colaboradores e desejo a todos uma boa noite, até amanhã, até breve. Boa noite, muito obrigado. Obrigado, boa noite, até breve. Thank you.